Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma noite muito especial em que o nosso Conversas Teológicas vai bater um papo com o reverendo Alain René. Então, essa noite nós vamos tratar sobre a importância da teologia e você está aí desafiado a navegar conosco essa noite nesse papo muito especial com o reverendo Alain René. Enquanto isso, você que vai entrando, já fique familiarizado aí com o nosso canal, que é o Conversas Teológicas, e ele visa justamente esse debate de ideias, esse momento de troca de conhecimentos. Então, você já fique aí já ligadinho que nós vamos ter esse momento de bate-papo. Então, vem conosco e nos acompanhe aí ao longo desse momento com o reverendo Alain René. Então, você que está aí, vai compartilhando com seus amigos, vai passando aí a informação de que já estamos ao vivo e já já nós vamos estar dando início a essa transmissão. Então, obrigado a você que já está entrando aí, seja muito bem-vindo, vai ser um momento muito especial, então fique aí já no aguardo que nós vamos estar com certeza tendo esse momento muito especial de diálogo. Reverendo Alain René acabou de entrar, esperar que ele envie a solicitação para que a gente possa assim estar iniciando o bate-papo dessa noite, bate-papo muito especial e muito aguardado aí por muitos dos nossos amigos que curtem a teologia. Só aguardar a solicitação para que a gente possa assim dialogar. Olá, pastor. Tudo bem? Graça e paz, reverendo. Graça e paz. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. É um privilégio tê-lo aqui conosco nessa noite e muito me alegra essa oportunidade para que a gente tenha esse diálogo. Então, obrigado pelo convite, pelo fato de você ter aceitado o convite e estar aqui conosco hoje para essa conversa à luz da Escritura. Satisfação é minha, pastor. Alegria é minha, viu? Amém, amém, Obrigado aí pela bondade em fazer o convite. amém. Vou passar a bola ao reverendo Alain René para que ele possa estar se apresentando, suas considerações iniciais, estar falando um pouquinho da sua trajetória, daquilo que ele vem desempenhando na sua caminhada teológica. Bem, pessoal, eu me chamo Alain René. Atualmente eu estou pastoreando a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, aqui em São Luís do Maranhão, né? Em pleno lockdown. Né? Já estou aqui há 7 anos, assumi o pastorado da igreja no ano de 2014. Eu fiz seminário, eu sou cearense, né, e fiz seminário em Teresina, né, no Seminário Teológico do Nordeste, Seminário Presbiteriano, e logo depois da conclusão do meu curso, eu vim pastorear no Maranhão, pastoreei em uma cidade do interior chamada Araioses, ali do ladinho de Parnaíba, fiquei ali 2 anos. De Araioses eu fui para Marabá, no Pará, e ao todo a minha estada no estado do Pará foi de 6 anos, né? Fiquei 6 anos lá, né? 2 anos em Araioses, estou há 7 aqui, então eu vou aí já com 15 anos de ministério. Parece muito, mas não é muito não. Ainda sou jovem no ministério, ainda sou bem verde ainda, precisando aprender muito. Muito bem, muito bem. Então, a honra, eu sou aqui também no Maranhão, ainda não estamos aqui em lockdown, mas eu não duvido mais de nada, reverendo Alain. Tudo pode acontecer. O prefeito agora tem
líderes absolutos, junto com governadores e tudo mais. Mas só que, Sim, bom, cidade vizinha, a capital do Piauí, Teresina, que você conhece muito bem, conheço. teve seus anos de formação. Então, para iniciar, para que a gente possa estar dialogando, eu quero saber para você, logo como pontapé inicial, qual a importância da teologia, segundo o seu olhar, segundo a sua caminhada teológica até Veja só, pastor, esse tema ele é de fato bem interessante, ele é muito importante, porque primeiramente assim, eu vou justificar, né, eu vou justificar o tema falando a respeito da maneira como muita gente tem tratado a teologia. E quanto a isso, eu vejo basicamente dois extremos, né? Dois extremos na maneira como as pessoas encaram a teologia. Ao extremo daquelas pessoas que tratam a teologia como se ela consistisse puramente de uma ciência teórica, de uma ciência teorética, sem nenhuma relação com o cotidiano, sem nenhuma aplicabilidade no dia a dia. E há também o extremo, e esse extremo ele já é mais comum da parte de muitos jovens que hoje estão fazendo uso das redes sociais, que é o extremo de demonstrarem amor pela teologia, interesse pela teologia como um fim em si mesmo, e isso acaba apenas fazendo com que eles vivam a discutir, vivam a debater. O que se torna mais importante para eles, então, é refutar quem defende um sistema de pensamento diferente, um sistema soteriológico diferente. Então, assim, eu até brinco dizendo que hoje em dia o conceito de refutou, ele foi completamente deturpado. Ele hoje é usado como como se nós estivéssemos discutindo qual time é o melhor, né? Como se estivéssemos lidando com brigas de torcida. Não há, assim, uma reflexão objetiva, não há, assim, uma preocupação em lidar com argumentos e estabelecer diálogos, estabelecer compreensão, mas é apenas brigar, né? A teologia ela tem sido usada apenas como uma espécie de marreta, uma espécie de bastião, em que, com a desculpa de defender a verdade, mas você só quer bater nos seus irmãos. E contrário a todos esses extremos, a esses dois modos equivocados de fazer uso da teologia, eu gosto muito, reverendo, de uma definição que foi dada pelo puritano William Ames, ainda no século XVI, final do século XVI, início do século XVII. William Ames, um dos pais do movimento puritano, ele vai definir a teologia como a ciência de viver para Deus. Tá? Então veja como essa definição ela é diferente de muitas definições que a gente encontra hoje em dia, né? Até quando você pede alguém para definir teologia, a pessoa se preocupa em definir de maneira etimológica. Não, teologia, não é teos, Deus, logia é estudo, discurso sobre Deus, então a teologia é a ciência que estuda Deus. William Ames ele vai ter uma preocupação, acima de tudo, experiencial, né? Ele vai ter uma preocupação, acima de tudo, prática. Ele vai definir a teologia como a ciência de viver para Deus. Então, a ideia é que todo conhecimento, todo estudo que você fizer nas Sagradas Escrituras, todo estudo teológico que você fizer, isso vai ter de ser revertido em vida piedosa, tem de ser revertido em vida prática. E aí você pode perceber a importância da teologia para todas as áreas da vida, porque ela vai ajudar você a entender como você deve se portar em seu casamento. Se você é uma mulher cristã, como é que você deve se portar em relação ao seu marido, em relação aos seus filhos, né? Vai mostrar que mais importante do que qualquer coisa é ser uma mulher temente a Deus, uma mulher cristã, que obedece ao Senhor e que zela por cumprir os papéis que recebeu da parte de Deus. Se você é um homem cristão, então você vai procurar observar e se pautar por aquilo que as Sagradas Escrituras dizem a teu respeito enquanto marido, enquanto pai, enquanto cristão, enquanto cidadão, enquanto comerciante, enquanto estudante. Então, ela é importante porque ela vai auxiliar você
a viver, né, ela vai auxiliar você a aplicar a verdade da Escritura às várias áreas, né, às várias dimensões da sua vida. Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta aqui, antes que eu faça, para eu privilegiar quem está acompanhando a gente. Deixa eu ver aqui. Quem fez. Pastor Edson Souza Silva. Pastor Edson é pastor da Segunda Igreja Batista de Altos, na cidade, no estado do Piauí. Ele pergunta: qual a diferença que poderia fazer na vida do pastor e da igreja o estudo da teologia sistemática? Pergunta aí, pastor Edson. Eu fiz uma live há algumas semanas exatamente sobre a importância da teologia sistemática, né? Depois, eu não vou dar, obviamente, não vou falar tudo que eu falei na live, mas sim, depois, se alguém tiver interesse em ver a live específica, né? Foi mais ou menos 1 hora sobre isso. Então, tá lá no meu perfil, tá? Ela tá salva lá no meu perfil, a pessoa pode assistir. Mas veja só, a teologia sistemática, o que a gente precisa entender é que ela é simplesmente, tá, como o próprio nome diz, a sistematização, a organização dos temas que são apresentados nas Sagradas Escrituras, tá? Diferentemente do que muita gente pensa, a teologia sistemática, ela não é uma rival, ela não é uma adversária da teologia bíblica, tá? É interessante que de alguns anos para cá, com a publicação de muitos títulos na área de teologia bíblica, você vai ter muitos adeptos, né, da teologia bíblica, da teologia exegética, que tentam vender uma imagem de que a teologia sistemática, ela é uma rival, ela é uma adversária, e uma rival, digamos, do lado negro da força, né? Uma rival que é má, que é ruim, porque seria algo extremamente especulativo, seria algo extremamente forçado, né? Fundamentado em exegese, não em exegese, mas não é nada disso. A teologia sistemática, a boa teologia sistemática, porque a gente precisa confessar que há a má teologia sistemática, assim como há a má teologia bíblica, a boa teologia sistemática ela vai auxiliar o pastor a expor com precisão o que a Sagrada Escritura diz a respeito de temas específicos. Porque como é que ela trabalha? Ela se serve dos dados da teologia bíblica, né? Ela se serve dos dados da teologia bíblica, da investigação histórica da teologia histórica, e ela vai, então, reunir tudo isso a respeito de um dado tema, por exemplo, a pessoa de Cristo, e ela vai sistematizar esses dados. Ela vai dar ao pastor uma visão panorâmica, organizada, de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a pessoa e a obra de Cristo, e assim também sobre todos os demais temas. Tá? O que ela ensina sobre todos os atributos de Deus, como esses atributos eles são ensinados em toda a Sagrada Escritura, as obras de Deus, a antropologia. Então, se você quiser entender tudo que a Bíblia ensina a respeito do homem, tá? Pegando a estrutura de Thomas Boston, né, outro puritano, se você quiser entender como a Escritura apresenta o homem no seu estado de santidade, no estado de inocência, no estado de queda, no estado de salvação e no estado de glorificação, basta então, a teologia sistemática ela vai ajudar você nisso, ela vai dar a você uma visão panorâmica. Então é dessa forma que ela vai ajudar o pastor. O que a gente precisa ter cuidado é que a nossa teologia sistemática, e quando eu falo de teologia sistemática, eu também não falo só da leitura de teologia sistemática, mas você também precisa aprender a produzir teologia sistemática, tá? Então, você tem que ter cuidado para que a tua teologia sistemática, ela não seja puramente especulativa, tá? Então, você não deve se preocupar com aquilo que não é ensinado na Sagrada Escritura. Infelizmente, hoje, muitos teólogos sistemáticos, eles acabam enveredando, né, e querendo tratar de detalhes que não são ensinados nas Sagradas Escrituras, esquecendo do conselho do reformador João Calvino, que disse que onde a Escritura silencia, a gente também precisa aprender a silenciar.
Mas, esquecendo disso, eles começam a especular, não é? Então, como é que vai ser no estado eterno? Como é que vai ser na vida por vir? Como é que vai ser no novo céu, na nova terra? Olha, ainda vai existir casamento, ainda, crianças ainda vão nascer. E isso é pura especulação, né? É especulação. A boa teologia sistemática, ela é fruto de exegese, tá? Eu gosto do método do meu professor, o doutor Heber Carlos Campos, que apesar de eu discordar de algumas conclusões dele, mas se você ler as obras dele, que são obras de teologia sistemática, mas ele se preocupa sempre em chegar a determinadas conclusões a partir da análise de textos bíblicos, tá? A gente pode até discordar das conclusões, mas a metodologia, ela é a metodologia correta, ela é a metodologia que todo pastor deve empregar em seu ministério, né? Então, a teologia sistemática ela é extremamente benéfica, tá? Ela vai ajudar, inclusive, a pregação, porque a pregação expositiva, ela também precisa ser uma pregação doutrinária. Eu tenho me deparado com pregadores que se dizem expositores, né? Se dizem pregadores expositivos, mas expõem o texto e falham na hora de aplicar, falham na hora de apresentar as doutrinas ensinadas naquelas passagens, tá? Então, por exemplo, eu vejo expositores que expõem, por exemplo, o texto de Jonas, onde é dito que o rei convocou um jejum, mas não se preocupam em adentrar a determinadas doutrinas que devem ser analisadas a partir daquele texto, como, por exemplo, a soberania das esferas, né? Então, ali você tem o exemplo de um magistrado civil que convoca um jejum. Como é que isso deve ser entendido nos dias de hoje? Tá? Será que com a nossa configuração, será que com a nossa situação, é lícito que o magistrado civil faça a mesma coisa? E se não é, por quê? Então é preciso que o pregador expositivo, ele adentre a essas questões. Eu gosto muito, reverendo, de uma afirmação do pastor Stuart Olliott. Naquele livro dele, né, eu já considero um clássico, Pregação Pura e Simples, mas ele vai dizer, logo no primeiro capítulo, que os pregadores mais poderosos são aqueles pregadores que são versados em teologia dogmática, tá? Então, são os pregadores mais poderosos de acordo com ele. E ele vai apontar alguns benefícios da teologia sistemática na pregação. Um deles é que ela vai proteger o pastor de chegar a algumas conclusões absurdas. Porque, por exemplo, ele menciona o caso dos salmos. Alguns salmos falam, a linguagem usada em alguns salmos, elas dão a entender, né, a linguagem dá a entender que no sepulcro, no túmulo, não há consciência. Tá? Como, por exemplo, quando o salmista pergunta assim, no túmulo, que recordação há de ti? Quem te dará louvor no sepulcro? E aí o pastor Stuart Olliott, ele vai chamar a atenção para o fato de que a teologia sistemática, ela vai proteger o pregador de repente, ensinar, né, a doutrina do sono da alma. Então, uma vez que você já tem uma visão completa, um panorama completo daquilo que a Escritura ensina sobre o estado intermediário, quando você se deparar com esse tipo de afirmação nos Salmos, você não vai concluir que o texto está ensinando o sono da alma, tá? Porque aquele texto ele não vai poder contradizer o todo da Escritura, não vai poder contradizer tudo aquilo que é ensinado pela palavra de Deus. Então, a teologia sistemática ela é muito benéfica, né? Ela tem muitos benefícios. Quem tiver, de repente, curiosidade em ouvir toda a live, está lá no meu perfil, tá bom? Pode procurar lá. Muito bom, muito bem, reverendo Alan Henrique. Você deu um panorama muito importante, demonstrando que não há essa rivalidade, demonstrando que aquele que trabalha a sistemática, ele trabalha a exegese bíblica, ele trabalha a historicidade bíblica, não tem como desassociar uma coisa da outra, senão você não é um sistemático de fato. Você pensa que é, aí é como você bem colocou, você acaba fazendo uma teologia sistemática a sua pessoa e que, na realidade, não vai glorificar a Deus em absolutamente nada. E é muito interessante que você contou sobre os pregadores que pensam estarem fazendo uma exposição bíblica coerente, correta, que esteja atingindo o ouvinte, mas, na realidade, não estão, porque não trazem todo esse povo que você citou. Sim, sim.
Eu gosto muito de ouvir sermões, né? E assim, enquanto muitos pregadores tenham uma metodologia correta, analisem o texto, mas a gente precisa entender que há muita falha na hora da aplicação. E a aplicação, ela é uma das partes mais importantes da pregação, né? John Stott fala do pregador como um homem que vive entre dois mundos, né? O mundo do texto e o mundo dos seus ouvintes. Então, ele tem de ter a habilidade, ele tem de ter a capacidade de poder pegar aquele texto escrito há milhares de anos e mostrar para o seu ouvinte hoje como aquele texto ele ensina a pessoa a viver para Deus, né? A viver de forma piedosa. Mais um exemplo. Eu ouvi uma pregação, eu ouvi uma exposição no capítulo 1 de Filipenses, no trecho em que o apóstolo Paulo ele diz que há homens que estão pregando o evangelho, né, motivados por inveja, né, pessoas que estão pregando o evangelho por motivações muito ruins. E aí Paulo vai dizer, olha, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Então, assim, a pessoa, ela fez uma análise contextual adequada, aí na hora da aplicação, ela vai dizer, olha, então a gente tem que parar, esse texto ensina pra gente, que esse texto, que a gente tem de parar com essa mania de nos enxergarmos como os únicos corretos, e aí a gente precisa aprender a dar as mãos, né, a pessoas de outras denominações, e aí, ok, a gente precisa aprender a dar as mãos a pessoas que pensam diferente de nós em pontos secundários, aí, ok, a gente também precisa aprender a dar as mãos a quem tem um sistema teológico completamente diferente do da gente. Aí, opa, não é isso que Paulo está ensinando. E aí ele chegou ao absurdo de dizer, não importa se a outra pessoa é até uma pelagiana. Como não importa? Pelagianismo não é só um erro teológico, né? Pelagianismo é uma heresia. Então, como é que você vai dar as mãos, né? Acho que a única coisa que não passou pela cabeça do apóstolo Paulo ao escrever o capítulo 1 de Filipenses foi ensinar que você deva, né? Que você deve dar as mãos a hereges, né? E aqui heresia não está sendo usado de maneira frouxa, né? É a real acepção, tá? Não estou aplicando apenas a alguém que pensa diferente de mim, mas a quem historicamente, né, é reputado pela igreja como herege. Então, assim, o texto não ensina isso, tá? O texto não ensina isso. Aí você vê a falta que faz a teologia histórica, aí você vê a falta que faz a teologia sistemática, que vai tratar, né, da natureza da obra de Cristo, né, que vai mostrar como o pelagianismo é uma doutrina que não é só uma doutrina diferente, é um outro evangelho, né, portanto, anátema. Então a gente tem que ter muito cuidado com a aplicação, tá? E a teologia sistemática, ela vai ajudar o pregador a aplicar, tá? Muito importante. Então, eu teve uma pergunta lá no início, eu passei por ela, que eu não sei quem foi que fez a mesma, que dizia o seguinte, que muitos pastores, isso é até irônico, mas que muitos pastores ainda hoje veem a teologia com preconceito. Ou seja, eu sou um pastor que criou um mito, eu creio que é um mito, isso defende, de que o pastor ele deve ser apenas um visitador, um cuidador, e o seu lado teológico é deixado de lado. Eu entendo que as duas coisas caminham juntas, porque se ele pratica essas questões de cunho pastoral, é porque naturalmente, no meu entendimento, ele tem uma boa teologia. Mas essa pergunta traz isso. Como é que você enxerga preconceito, ou essa, diria que até ignorância com relação a esses termos? Eu estou com uma pergunta aqui, foi feita pelo pastor Francivânio. A pergunta é assim, ainda há um certo preconceito por parte de alguns sobre a teologia, inclusive pastores. O que dizer de um pastor que não gosta de teologia? Essa pergunta ela é bem interessante. A primeira coisa que a gente precisa entender, esse pastor, ele não gosta de uma determinada teologia, né? Então, ele não gosta de uma determinada teologia. Por quê? Se você parte do pressuposto, né, como disse
R.C. Sproul no seu famoso livro já, né, que todos somos teólogos, tá? Se você entende que todo mundo faz teologia, então você vai entender que mesmo esses pastores que fazem esse tipo de afirmação, eles estão fazendo teologia e mais, eles são apegados a uma determinada teologia, tá? Eles são apegados a isso, eles amam a sua teologia. Eles vão se opor, eles vão resistir a outras teologias, né, a outros tipos de pensamento. Então, o que acontece também é que isso tem um fundo histórico, né? Isso tem um background histórico. Isso vai estar, por exemplo, fundamentado na maneira como os missionários que aqui chegaram começaram a fazer uso, né, do chamado trabalho leigo. Tá? Você vai ter missionários chegando aqui, missionários que receberam excelente treinamento teológico nos seus países de origem. Eles vão tentar dar continuidade a isso aqui. Na minha denominação, por exemplo, criou-se um seminário, existiram alguns problemas, esse seminário foi fechado. A educação teológica ela passou a ser no sistema de tutoria, tá? Mas daí, ou melhor, não ficou só aí. Começou-se a fazer uso também do chamado trabalho leigo. Do uso dos leigos no ministério, passou-se a ordenação, né, de pessoas sem formação teológica, sem o curso de teologia formal. Então, essas pessoas, elas foram para o campo, elas foram para o sertão, elas foram para locais difíceis, elas fizeram um trabalho de desbravamento, um trabalho que eu digo, pastor, que é um trabalho valioso, tá? Extraordinário, que eu não sei se eu, por exemplo, faria da maneira como eles fizeram, eu não sei se eu teria a mesma fibra, eu não sei se eu teria o mesmo desprendimento, tá? Deus é quem o sabe, mas assim, o trabalho que eles fizeram é um trabalho admirável. Muitos pastores em épocas passadas vão ter uma formação deficiente também, basta você olhar. As editoras que existiam até algumas décadas eram um número bem limitado. Tá? Muitos pastores foram formados aí em décadas passadas apenas com livros da Haste, da Juerp. Tá? A nossa geração hoje é uma geração privilegiada, porque além da internet, a gente tem muitas editoras, a gente tem muito material sendo publicado, a gente pode ler aí material abundante, a gente pode ler também em inglês, né? Há muitos cursos aí oferecidos, gente estudando por conta própria. Então, esses privilégios, essa geração anterior não teve. Isso vai provocar um choque geracional, ou o que um colega meu chama de estabelecer um hiato intergeracional entre a geração antiga e a nossa geração. E eles vão ver a teologia com desconfiança, tá? Essa desconfiança, obviamente, ela pode ser uma expressão de teimosia dessas pessoas, mas ela também é agravada pela maneira como nós nos portamos em muitas ocasiões, tá? Eu tenho hoje 38 anos de idade, mas eu confesso, né, eu lamento isso diante de Deus, que bem no início do meu ministério, em muitas ocasiões, eu agi de forma desdenhosa em relação a alguns ministros que já estavam no ministério aí há décadas. Então, a gente colabora com essa desconfiança pela nossa maneira zombeteira, pela nossa maneira orgulhosa, arrogante, e isso apenas acirra, né? Isso vai só acirrar essa desconfiança. Graças a Deus, de algum tempo para cá, tá, eu tenho buscado assumir uma postura diferente. E aí, mesmo entre os meus pares, que já são pastores há muitas décadas, mesmo entre alguns que não possuíram formação teológica, educação teológica formal, hoje em dia a gente não enfrenta mais esse tipo de preconceito. Isso eu falo aqui no meu contexto. Eu sei que em outros contextos, muitos irmãos aí estão enfrentando problemas. Tá? Mas eu penso que tudo passa pela nossa própria postura. Tá? Então, se a teologia é a ciência de viver para Deus, isso inclui que nós, teólogos, né, quem tem a educação teológica formal, precisa pedir a Deus a graça, acima de tudo, de ser humilde, né? De agir com humildade diante de pastores mais velhos, diante de pastores sem formação teológica, tá? Porque essa humildade ela vai ser usada por Deus para quebrar essa resistência, tá? Hoje em dia eu tenho contato aqui com colegas e sou chamado para pregar nas igrejas deles, coisa que anteriormente não acontecia, exatamente em virtude da minha postura, tá?
Então é errado esse preconceito, mas a gente precisa dar o braço a torcer e confessar que em muitas ocasiões a gente acirra isso, né? A gente também tem responsabilidade nisso. Algo importante, e a gente vê isso, e a sua fala, reverendo Alan, nos enche de alegria, porque demonstra a verdadeira humildade que flui da Escritura Sagrada e daquele verdadeiro ministro que teve o privilégio diante do Senhor de crescer na graça, no conhecimento dele e repassar isso com sabedoria, com Sim. humildade. Eu creio que todos que estão nos acompanhando agora são admiradores, pegando aqui o gancho, da teologia reformada. E eu creio que essa geração, essa década principalmente, ela deve muito ao movimento reformado, pregadores como Augusto de Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, colocar aqui Franklin Ferreira, e outros muitos importantes, os quais a gente nem conhece. Mas, realmente, esse boom, essa, essa gama de conhecimento que acabou entrando, principalmente nessa ala jovem que você citou no início da live, fez com que muitos façam o período e se achassem superiores. E dentro das suas comunidades, apenas criassem pequenos guetos de discussões teológicas que só faziam sentido dentro ali daquele gueto, mas que não abençoava a igreja. E a igreja ficava por olhar aquele grupo e dizer, eles estão ali se achando seres superiores, porque estão discutindo isso ou aquilo. E isso também, de alguma forma, subiu a cabeça de muitos ministros. E a sua fala é muito importante, porque ela traz a gente ao chão da vida, ao chão do entendimento do que é o Evangelho. Então, se eu estou crescendo na Escritura, se eu estou sendo abençoado pelo Senhor nisso, o meu papel é fazer com que a minha vida, a minha postura, a palavra muito bem colocada por você, seja uma postura de submissão ao Deus que me deu esse conhecimento, para que eu abençoe os outros. Então, essa noção que você traz de compreensão da história eclesiástica, da história do nosso país, da perda que nós tivemos ao longo de décadas, de não ter acesso a muitos livros fantásticos que só foram traduzidos 10, 20 anos depois de publicados, e a gente às vezes quer arrotar uma sabedoria, sendo que isso lá fora já é algo que eles já fizeram, já traduziram, já discutiram há muito tempo. Então, muito feliz com a sua fala. Tá. Um detalhe importante, pastor, eu vi alguém perguntando aí, assim, na sua opinião, o que é que você acha que faz com que muitos se tornem arrogantes, né? Essa pergunta, ela é interessante e, assim, há uma passagem na Sagrada Escritura que diz que o saber ensoberbece, né? Mas não é por causa do saber em si, tá? Não é por causa do conhecimento em si. O saber só ensoberbece porque em nós ele encontra um receptáculo já em orgulho, tá? E aí um detalhe importante é que a luta não é para a gente saber quem é arrogante e quem não é. A luta é para nós sabermos até que ponto nós somos arrogantes. A arrogância, ela não é um pecado exclusivamente de uma ala, ela não é um pecado exclusivo de uma certa geração, a arrogância é um pecado característico do coração humano em si, tá? Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Aquele que, digamos, tem visibilidade teológica, aquele que é muito conhecido, tá? Ele tem as suas lutas nessa área, mas também aquele pastor, né, que não tem tanta visibilidade assim. Esse ego dele, essa arrogância, ela se manifesta, por exemplo, na maneira como ele lamenta, como ele murmura, como ele resmunga, né? Como ele, por exemplo, tenta julgar as motivações daqueles outros que têm visibilidade, que já são bastante conhecidos, né? Ele questiona as motivações, ele questiona a fidelidade. Ele faz essas coisas porque o coração dele, nesse coração, também pode ser percebida a dinâmica
né, do orgulho, a dinâmica da arrogância, tá? Então, aquele que hoje tem visibilidade, ele precisa mortificar esse pecado. Aquele que hoje não tem tanta visibilidade assim, ele também tem de lutar contra esse pecado. É um pecado contra o qual eu luto, contra o qual eu luto em muitas ocasiões. E quem for sincero, né, a gente tem de ser sincero, a gente também vai confessar, a gente vai ter de confessar que essa é uma luta que todos nós temos. Tá? Então, assim, o que torna a gente arrogante? Não é o saber em si, não é o fato de a pessoa ter estudado em um bom seminário, não é o fato de a pessoa ter visibilidade. Essas coisas, elas são apenas as circunstâncias. Tá? E como o Dr. Paul Tripp vai dizer no livro dele, Instrumentos nas Mãos do Redentor, as circunstâncias elas só vão revelar o que já está no nosso coração. Elas têm a função de pegar aquilo que há no nosso coração e mostrar, né? E exibir, botar para fora, tá? Então, o fato de alguém ter estudado em um bom seminário, o fato de alguém hoje ser um pregador conhecido, famoso, com suas dezenas, centenas de milhares de seguidores no Instagram, convidado para grandes conferências como a Consciência Cristã, os Simpósios Puritanos, Conferência Fiel. Então, essas são circunstâncias que em si mesmas são até boas. É bom estudar em um grande seminário, é bom pregar numa grande conferência, só que essas circunstâncias elas apenas vão revelar o que há no nosso coração. Tá? Então, por isso que eu digo que é uma luta que é minha, pastor, é uma luta que é sua, é uma luta do pessoal que está assistindo, é uma luta de todos nós. É uma luta de quem se queixa, é uma luta de quem se vangloria, tá? Então, o que é que faz com que nós sejamos arrogantes? A desgraça do pecado no nosso coração. Exatamente. Excelente explanação, reverendo Alain. Eu creio que essa palavra você pontuou muito bem. Não é algo de apenas uma ala, mas é de todos nós, é da alma humana, é do coração humano. Uma pergunta dentro disso que eu tinha separado é que muitas pessoas questionam assim: um sistema teológico de fato mais coerente, mais perfeito dentro dos que estão. Você diria que existe esse sistema que é o melhor, ou isso é um mito, algo do senso comum das pessoas? Pastor, o final da sua fala cortou, eu não consegui entender. Muitas pessoas acabam dizendo que há um sistema teológico melhor do que outros. Esse daqui é o melhor sistema teológico que existe. Você acredita nesse tipo de convicção, nesse tipo de posicionamento? Entendi. Uma vez que teologia é uma atividade, né, empreendida por homens, né, por seres humanos, ela vai, obviamente, contar com alguns níveis de precisão. Consequentemente, vão existir sistemas teológicos melhores do que outros. Só que eu prefiro usar o termo mais consistentes, né? Então, existem sistemas teológicos que são mais consistentes, né? Eles têm maior consistência externa, consistência com a escritura, e eles têm maior consistência interna, ou seja, são sistemas nos quais você não percebe assim tantas contradições como em outros, tá? Então, eu acredito que sim, eu acredito que sistemas teológicos não são nivelados todos do mesmo jeito, não, tá? Então, há sistemas teológicos mais consistentes, mais coerentes, né? Ou, para usar o termo, há sistemas teológicos melhores, assim, do que outros, tá? Muito bem. Dentro disso, você pontuou essa questão de que nós temos, de fato, hoje muito mais acesso a materiais importantes, a teorias sistemáticas, históricas, enfim, vários materiais. Mas como é que você avalia a formação acadêmica hoje dos nossos seminários de modo geral? Claro que você vai falar mais precisamente da sua realidade, mas eu queria que você pontuasse como é que você tem enxergado isso, mesmo com essa variedade, com essas oportunidades que tem ocorrido. O sistema está bom, está ruim, como você vê isso?
até baseado no que eu já falei, hoje em dia a formação teológica ela é melhor do que ela era feita em décadas passadas, né? E aí você considera disponibilidade de material bibliográfico, né? Disponibilidade de livros, acesso à internet, também a formação dos professores hoje, né? É uma formação melhor, tá? A mais capacitação do ponto de vista da docência. Agora, eu vejo com certa preocupação certos movimentos que acontecem em muitos seminários, pastor. Veja só, na minha denominação, nós temos atualmente 8 seminários e 2 extensões em todo o Brasil. E a IPB, a minha igreja, ela já é tranquila quanto ao fato de não pleitear, de não lutar para reconhecer os cursos de teologia dos seus seminários e ter os seus cursos reconhecidos pelo MEC. Então, muitas pessoas vão para o seminário, mas será que o curso é reconhecido pelo MEC? Não é? Será que o curso... por que a IPB não busca o reconhecimento? A IPB ela não tem interesse, já é definido que ela não vai buscar esse tipo de reconhecimento. O que ela diz é que, terminado o curso, quem desejar ter o seu diploma reconhecido, faça aí uma covalidação por alguma faculdade. Mas por que a IPB ela não tem essa preocupação? Porque a intenção dela é que o curso de teologia oferecido pelos seminários tenha como objetivo a formação de pastores. Tendo esse objetivo, então a denominação ela tem de primar por uma educação confessional, por uma educação teológica consistente com os padrões doutrinários, com os símbolos de fé da denominação. E aí você vai observar que, muito frequentemente, tá, os cursos de teologia que têm o reconhecimento do MEC, eles acabam enveredando por caminhos não muito bons do ponto de vista da sã doutrina. Ou seja, eles vão fazer uso de metodologia crítica, eles têm uma espécie de currículo, né, que vai trabalhar com teologia dialética, vai adentrar liberalismo teológico, neo-ortodoxia, e a denominação não tem nenhum interesse de oferecer esse tipo de formação para os seus pastores. Porque ela entende que isso vai ser refletido na saúde da igreja. Porque homens formados assim vão estar assumindo os púlpitos. E aí eu vejo com preocupação o movimento que existe em outras denominações, em denominações irmãs, tá? Para oferecer cursos reconhecidos pelo MEC. Sinceramente, tá? Eu fiz posteriormente uma validação, eu validei o meu diploma posterior à minha formatura no seminário, mas... eu ouvi muita coisa durante a validação que é completamente esdrúxulo do ponto de vista da sã doutrina. Eu vou ser bem claro. Na minha formatura, o pregador, ele pregou em Jonas, capítulo 2, né, quando Jonas é engolido pelo grande peixe. E aí ele fez a seguinte aplicação. O povo evangélico é muito crédulo. O povo evangélico acredita em tudo que é dito. Por exemplo, esse texto diz que um grande peixe engoliu Jonas. O povo evangélico crê. E ele disse isso de maneira zombeteira. Eu olhei para o meu colega que estava do lado, olhei assim para ele e disse, cara, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria. Tá? Obviamente eu estou aqui dizendo, né, reduzindo ao absurdo, mas a ideia é compromisso com a inspiração e a inerrância das escrituras. Então, você vê esse tipo de coisa em cursos aí, que não tem tanto zelo do ponto de vista confessional. Então, apesar de, em determinados aspectos hoje, a formação ser bem melhor, eu vejo com muita preocupação a movimentação de algumas denominações, tá, de ter os seus cursos reconhecidos pelo MEC e, nessa ânsia, acabam dialogando com metodologia crítica, tá? E essa metodologia crítica, ela vai ter frutos ruins nas igrejas, tá? Isso já é conhecido aí de outros lugares, outros países, né? O que a teologia liberal fez aí, e a teologia ensinada em universidades, que a teologia liberal fez aí com muitas
denominações no mundo todo. Você diria que há um crescimento nos seminários, como você bem colocou, de liberalismo em uma teologia progressista? Isso aí eu não posso falar com tanto conhecimento, porque eu conheço a realidade dos nossos seminários, né? Os seminários presbiterianos, graças a Deus, já há alguns anos tem existido uma preocupação muito boa de uma educação teológica confessional, né? Uma educação teológica solidamente fundamentada nas Escrituras, nos nossos símbolos de fé, os padrões de Westminster. Em 2014, houve uma reunião em São Paulo, organizada pela Junta de Educação Teológica, com o objetivo de uniformizar o currículo, e aí todos os professores de todas as áreas, de todos os seminários se reuniram durante uma semana para organizar esse currículo, né? Então, na nossa denominação, eu não vejo um crescimento do liberalismo, eu vejo, graças a Deus, uma preocupação maior com a confessionalidade, né? Uma das coisas que eu agradeço a Deus, pastor, foi ter estudado em Teresina, não por ser um seminário famoso, um seminário relativamente conhecido, mas o que eu tenho em mente quando eu agradeço a Deus é a firmeza, foi a solidez que eu encontrei no ensino teológico ali. Muito bem, muito bem. É importante você trazer isso, as instituições confessionais precisam, de fato, retornar esse princípio, pegando até o meio batista. Eu, particularmente, vejo com muito temor aquilo que tem se configurado na nossa denominação. Apesar de que tem muita gente boa tentando, lutando, reconstruir muitas coisas, porém nós passamos, logicamente, por algumas dificuldades no nosso campo teológico, até porque nós temos uma visão um pouco mais quinta da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, mas isso também nunca pensei que iria chegar ao ponto de olhar para os nossos seminários e enxergar as dificuldades que a gente tem enxergado. A oração hoje é que a gente possa reverter esse quadro. Mas, quando a gente fala também na importância da teologia, uma das perguntas que tem ocorrido bastante é se teologia e política podem caminhar juntas. Como é que você enxerga isso? A pergunta, ela está bem formulada, tá? Teologia e política, elas devem caminhar juntas, tá? Essa junção, ela não significa um amálgama, tá? Não é uma espécie de simbiose, né? De algo híbrido. Elas caminham juntas, elas têm de caminhar juntas. Teologia e política, elas caminham juntas nas Sagradas Escrituras. Eu escrevi sobre isso recentemente, tá? Algumas pessoas até entenderam errado. Hoje em dia, dada a polarização que há no país, se você escreve algo, adeptos de alguém, né, falam, se você escreve outra coisa, aí já o outro grupo vem. Então, o que eu escrevi recentemente, que você vai ver nas Sagradas Escrituras os profetas, eles servindo como arautos de Deus para que os reis, né, eles se mantivessem no caminho da justiça. E que os profetas, os verdadeiros profetas, eles nunca tiveram nenhuma preocupação em agradar os reis. Quando foi preciso, né, eles apontaram o dedo e disseram, olha, você é o homem, tá? Foi você que fez isso de errado, você precisa se arrepender. Então eles tinham essa ousadia, tá? Então você tem, por exemplo, no profeta Natã, um homem que era um apoiador do rei Davi, mas que quando foi necessário, olhou para Davi e disse, olha, está errado, você pecou. Então, o que eu acho que tem faltado, e aí tem, de repente, causado algeriza em muita gente, é essa relação consciente, tá? Então, é esse relacionamento consciente com a política. A capitulação é o que a gente vê aí pastores, a gente vê denominações que capitulam, tá? A um ou a outro, tá? Então você tem, infelizmente, isso. E aí a gente precisa entender que a igreja, já houve quem dissesse que a igreja é a voz profética da sociedade. A igreja precisa aprender a se levantar,
tá? A incentivar os magistrados civis a praticarem o bem, a governarem com justiça e também a exortá-los quando eles excederem os limites que a palavra de Deus estabelece para a atuação deles, tá? A soberania das esferas, a doutrina da soberania das esferas, que foi sistematizada aí por Abraham Kuyper e posteriormente por Hermann Dover, ela nos ajuda a entender essa relação. Igreja e Estado, tá? São instituições diferentes, são esferas distintas, ambas são criação de Deus, tá? Ambas têm papéis distintos, tá? Ambas cooperam, mas é preciso que nem haja imposição da parte do Estado, nem é permitido que o Estado se assenhoreie da igreja, e nem é permitido que a igreja se coloque por cima do Estado. As duas têm de caminhar juntas. Tá? Então, teologia e política é possível manter junto, sim. Agora, hoje em dia tem que ter muita paciência aqui, viu, pastor? Tem que ter muita paciência. E outra, se você escrever algo, escreva consciente de que você vai levar pancada, tá? De tudo que é gente. Há muita animosidade, há muita rapidez e prontidão para falar, as pessoas querem falar, elas não querem ler, elas não querem pensar, elas não querem refletir, elas não querem entender o argumento, elas não querem pesar, elas querem falar, né? Elas querem falar. Esse é um efeito ruim aí da grande rede, é um efeito ruim das mídias sociais. Mas é possível sim caminhar juntos as duas coisas. Muito bem, muito bem. Como é que você enxerga também, reverendo, o diálogo da teologia com as ciências como psicologia, sociologia, filosofia? Como é que você enxerga isso? Eu costumo ser um pouco crítico, tá? Eu acho que essas ciências elas têm o seu lugar, mas eu gosto muito daquela colocação do John MacArthur na obra Nossa Suficiência em Cristo, quando ele compara, por exemplo, a psicologia a um relógio quebrado, né? As pessoas, um relógio quebrado não serve para nada. Não, não é isso, tá? Um relógio quebrado, ele serve, ele dá a hora certa 2 vezes no dia. Qual é a ideia? É que a psicologia, ela é útil, né? Ela tem a utilidade, ela só não pode ser tão enfatizada como ela é em muitos casos. Então, por exemplo, ela pode fornecer boas ferramentas descritivas, tá? Mas ela não funciona enquanto solução. Ela não funciona enquanto proposta de redenção. E há uma tentativa de algumas pessoas de usá-la nesse sentido. Graças a Deus, há muita gente hoje que tem estudado psicologia, mas tem estudado já com essa consciência, tá, de entender que, no final das contas, o que vai transformar o coração, o que vai promover a mudança na vida da pessoa é o evangelho. Tá? Mas ela vai, então, entender e usar a psicologia como ferramenta descritiva, né, até para, de repente, descrever alguns problemas, sintomas, oferecer alguns diagnósticos. Tá? Mas o grande problema é esse. Então, elas têm a sua validade. Eu tenho pessoas na igreja que são psicólogas, estudam psicologia, né? E aí, o que é que eu faço? Eu digo, olha, estude, só seja bastante criterioso. Tá? E aí eu procuro, né, há um livro da editora Cultura Cristã, o nome do autor é holandês, tá? Então não me peça o nome do autor, é um nome enjoado. Tá? A Dâmara, que é uma psicóloga da nossa igreja, acabou aí de mandar um sorriso. Tá? Mas é um livro da Cultura Cristã intitulado Coração e Alma. Né? É um livro excelente sobre a relação da fé cristã com a psicologia. Então, eu procuro dar esse livro, eu procuro colocar esse livro na mão da pessoa, recomendo. Tá? Então, eu acho que tem utilidade, só tem de ter o devido cuidado, tá? Para que essas ciências não sejam usadas como uma proposta de redenção. Proposta de redenção, de mudança de coração, só o Evangelho é capaz de fazer isso. Tá? Muito bem, muito bem. Eu gostaria muito, reverendo Alan, de agradecer a sua participação. Nosso tempo aí está quase se esvaindo, quase dando 1 hora, mas eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, por esse momento, que eu creio que, espero no Senhor, tenha sido o primeiro bate-papo de muitos que nós possamos ter, e quem sabe você não vem aqui em Timon
logo após essa pandemia, a gente gera uma oportunidade que você vem aqui nos abençoar na nossa comunidade, levando a paz. Então, muito obrigado por esse tempo disponibilizado. Que Deus abençoe a sua caminhada, o seu ministério pastoral. Que Deus conserve a sua sabedoria, sempre trabalhando e levando essa palavra de esclarecimento, que é a palavra do nosso bom Deus. E o Conversas Teológicas é um projeto novo que está nascendo ainda devagarzinho, mas que visa justamente a abençoar as pessoas com essa possibilidade de uma teologia clara, da boa teologia levada às pessoas. E eu agradeço muito sua humildade, sua gentileza de ter aceitado o convite para essa conversa dessa noite. Pastor, eu que agradeço a honra, tá? A bondade do convite, tá? A bondade não está em aceitar, a bondade está em fazer, tá bom? Então, Deus seja louvado aí pela sua vida, que Deus abençoe também esse projeto, tá? Que seja algo para a glória do Senhor e, acima de tudo, para a instrução da igreja, para a edificação do povo de Deus, para o auxílio de colegas pastores, que essas ferramentas, elas são muito boas também para isso, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ver colegas discutindo e a gente pode interagir, então há crescimento mútuo, né? Então há crescimento também para que pastores sejam incentivados a pregar a palavra, a continuar pregando com fidelidade, entendendo que o Senhor, Ele é quem dá o resultado. Então, Deus seja louvado aí por esse trabalho, que Deus abençoe, tá bom? Receba aí o meu forte abraço. Amém. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí nessa live. Essa live vai estar salva aqui no IGTV do Conversas Teológicas, também estará lá no meu Facebook e também no YouTube do Conversas Teológicas. Então, fique aí tranquilo, você vai ter esse material à sua disposição também na plataforma do Anchor e do Spotify, no nosso podcast. Então, fica tranquilo que a gente vai ter esse material à sua disposição. Deus abençoe. E sigamos na proclamação do reino de Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau.